Tudo bom com vocês? Então vamos começar uma aula de Simplex. Espero que vocês aprendam, né? E conforme a aula vai se desenvolvendo, espero sanar as dúvidas aí. Qualquer coisa a gente tem o nosso encontro e a gente tira as dúvidas aí no nosso encontro aí no chat ou até nos meios eletrônicos aí. Se quiser alguma dúvida pode escrever embaixo aí também. Pessoal, a gente vai começar com um algoritmo. Ele é bem tranquilo, ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele é bem tranquilo. Seguindo os passos, você vai atingir êxito na sua solução. Então, o desenvolvimento do Simplex, para que serviu o Simplex? O Simplex ele tenta resolver problemas reais através de quadros, através de elementos, e a gente vai ver que ele vai resolver sistema de equações. Quando ele é utilizado, quando o método gráfico, ou quando tem muitos e muitos elementos, e começa, por exemplo, em vez de 2, 3, 4, 5 variáveis, né? Então, como a gente já comentou, o Simplex ele agiliza, ele facilita essas soluções. E o legal é que ele sempre vai propondo uma solução melhor do que a anterior, até encontrar a solução ótima. Então, a ideia do Simplex é fazer isso, tentar resolver equações e encontrar a solução ótima. Aqui a gente tem, sempre lembrando que a programação linear, ele vai trabalhar como? Programação linear, ele vai trabalhar com a forma canônica. E nós temos que transformar na forma padrão para poder resolver o nosso Simplex. Então, forma canônica, vocês podem observar que é a forma que a gente já faz a nossa modelagem, faz a programação. Ele tem inequações aqui, como vocês podem observar, e a gente vai ter que transformar ela em igualdade. E isso, como que a gente realiza isso? Através da inserção de variáveis artificiais. Tá? Então, F1, F2 e F3 são variáveis que são colocadas aqui no nosso sistema. Tá? Então, para transformar esse menor igual, eu vou colocar uma variável F1 na primeira restrição, F2 na segunda restrição, F3 na terceira restrição. Observem que eles têm que ser todos maior ou igual a zero, tá? Para continuar a valer a regrinha da programação linear. Professor, eu posso colocar mais que uma função? Nesse primeiro momento, a gente vai colocar uma só. Tá? Aí, conforme vamos na aprendizagem, a gente vai verificando algumas outras soluções. Mas, a princípio, uma para cada linha. Tá bom? Transformei de forma canônica para forma padrão. Essas variáveis são chamadas de básicas. Tá? A gente colocou aqui variáveis básicas ou artificiais. Tá? Então, primeiro passo, transformar de canônica para padrão. Para a gente poder iniciar o nosso método. O passo 2 é bem importante, que eu vou transformar agora o meu tablô. Vou criar o meu tablô, vou construir o quadro. O primeiro passo bem importante é assim. Ó, quando eu quero fazer uma maximização, aqui ó, eu estou igualando 3x1 a mais 5x2 a algo que eu não sei, eu vou supor. Então, qual a gente vai colocar como início? Vamos colocar 0. Então, 0 vai ser o nosso primeiro ponto de inicial da maximização. É sempre assim? Sempre assim. Tá? Então, a gente vai igualar a 0. Então, essa equação aqui a gente vai igualar a 0. Então, o que a gente vai fazer? O 3x vai passar para lá, vai ficar menos. O 5x vai passar para lá, vai ficar menos. Então, a equação nova ficou máximo z menos 3x menos 5x igual x1 e x2 igual a 0. Ok? Então, observem que agora eu tenho uma nova equaçãozinha aqui para poder iniciar as minhas soluções. As outras ficam iguais. E agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir as restrições para o quadro. Observe que o quadro ele tem a primeira coluna, variáveis na solução, então são as variáveis que eu criei artificialmente, que são as variáveis básicas. Então ali vai entrar F1, F2 e F3. As outras colunas aqui do x1, x2, f1, f2, f3 são variáveis de decisão. Okay? A partir daqui, eu vou só inserir o que está no elemento, aqui nas equações, para a matriz. Então, por exemplo, aqui o x1 é 1, aqui nessa aqui é 0 e aqui é 3. Então, 1, 0, 3. x2
0, 2, 2. 0, 2, 2. As outras, vocês podem observar que 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, montei aqui as variáveis. Aqui vai entrar F1, aqui vai entrar F2 e aqui vai entrar F3. E os valores vão entrar nas valores de solução. 4, 12, 18. Professor, e a matriz, e a função objetiva, onde que entra na matriz, nesse tablô, nesse quadro? Então, eu vou colocar ela lá embaixo. Z, eu quero começar com 0. Então, 0. E vou colocar os elementos nessa forma aqui, tá? Na forma que eu transformei para ser igual a 0. Menos 3, menos 5, 0, 0 e 0. Então, ali a gente tem o nosso primeiro quadro inicial. Então, preste bastante atenção que aquele quadro é que vai iniciar a solução do simplex, tá? Então, preste bastante nisso. Vamos voltar lá para a aula. E aqui a gente vai transformar ele no nosso quadro inicial. Então, observem ali. Eu tenho um quadro inicial. Aqui ficou meio borrocadinho aqui, depois eu tentei arrumar, mas não consegui. Aqui só está dizendo a variável que vai entrar e a variável que vai sair, tá? Então, primeiro passo aqui que eu tenho depois que eu criei, a primeira etapa que eu vou fazer depois que eu criei o quadro inicial, o que eu vou fazer? Eu vou ali no vetor Z, que é o meu vetor ali de resolução, e vou verificar qual contribui mais. Lembrem, pessoal, esse menos e esse menos aqui entraram porque eu igualei a 0. O 5 aqui é positivo, lá na maximização, e o 3 também. Então, eu vejo aqui qual deles que contribui mais. No caso aqui é o 5. Por que eu estou falando isso? Porque se você fosse olhar por quem contribui mais, o menos 3 é maior que o menos 5, mas não é o caso. Lembrem que na variável de decisão, lá na maximização, é 3 e 5. Então, o 5 é o que contribui mais. Se o 5 contribui mais, ele quer entrar. Ok? E aí, quem quer entrar, alguém precisa sair aqui na solução. Então, eu vou verificar quem quer sair. Eu seleciono aqui, ó, seleciono essa coluna, que essa coluna aqui quer entrar. E agora eu vou ver qual é a linha aqui, que eu vou entrar aqui com meus produtos. Quem que vai entrar no lugar de qual elemento aqui. Então, eu tenho aqui o x2 que quer entrar, eu quero ver quem vai sair. Então, eu vou fazer a seguinte equação. Agora, eu vou perceber aqui, ó, na variável de solução, eu vou pegar o elemento de cada linha e vou dividir pelo elemento que quer entrar. Então, vou fazer 4 por 0, 12 por 2, 18 por 2. Aqui eu gerei alguns valores. Então, eu vou verificar aqui qual desses valores que contribuem nessa divisão, que contribuem menos. Então, observo aqui que esse elemento aqui, o F2, contribui menos. 12 por 2 deu 6, contribuiu menos. Então, x2, que eu coloquei aqui, mas borrocou, x2 vai entrar e sai o F2 porque está contribuindo mais. Então, quem está contribuindo mais entra, quem está contribuindo menos sai. Então, a partir daqui, eu consigo definir quem é o elemento que entra e qual é o elemento que sai. Okay? E aqui é bem importante aqui você parar nesse quadro e pensar. O cruzamento ali de o x2 com o f2, eu encontrei o elemento chamado pivô. Então, eu vou pivotear nessa primeira parte através desse elemento. Então, esse é o elemento do pivô. E a linha formada aqui, do f2 que está saindo, eu vou chamar de equação do pivô. Tá? Então, esses dois elementos é bem importante quando você for iniciar o quadro ou conseguir e fornecer a solução num outro quadro. Quem é o pivô? E quem é a equação do pivô. Através deles que você vai fazer isso tudo. Ele é feito, essas operações de mudança de base, são feitas através dessas duas equações aqui que eu vou propor para vocês. A primeira equação que a gente chama de nova equação do pivô, certo? E as demais equações, que são as demais equações, incluindo z, que eu vou fazer a nova equação. Então eu tenho uma equação, nova equação do pivô, e tenho a nova equação das outras variáveis. Tá? Como é que funciona a primeira? Vou explicar a primeira e a segunda a gente vai desenvolver daqui a pouquinho. Primeira equação, eu vou fazer equação do pivô divididos pelo pivô. Vai gerar uma nova solução básica iniciando através dessa equação. Então, eu vou pegar a minha equação aqui, ó,
a equação do pivô e vou dividir pelo pivô, beleza? A segunda equação, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação anterior, no caso a equação que estava aqui, por exemplo, de F2, F3 e Z, menos o coeficiente de entrada. O que é o coeficiente de entrada? O coeficiente de entrada são os elementos que estão na coluna do pivô. Então, essa coluna aqui são os elementos de entrada. Menos 5, 2 e 0. O 0 é o elemento de coeficiente de entrada de F1, 2 de F3 e menos 5 de Z. E daí eu vou multiplicar por essa nova equação que eu encontrei aqui em cima. Então, se você errar essa equação, você errou tudo. Então, a primeira etapa é bem importante. Tá bom? Então, aqui a gente tem o pivô e a equação do pivô. Agora, nós vamos começar a fazer as contas. Pessoal, nessa explicação, em cima eu sempre vou deixar o quadro inicial e embaixo eu sempre vou deixar o quadro que vai se formando através das minhas interações matemáticas, tá bom? Então vamos começar com o primeiro. Ó, essa linha que eu pintei numa coisinha mais rosinha clara é o que está saindo e azulzinho que está entrando. A junção F2 e X2 é o pivô. O 0, o 2 e o 5 é o coeficiente de entrada, tá? Então vamos lá. Equação nova do pivô. Anterior. Qual que é anterior? Aqui está, aqui em cor de rosinha. Vamos colocar aqui. 0, 2, 0, 1, 0, 2. E agora, a minha equação diz que eu tenho que dividir a equação pelo pivô. Ó, divido a equação pelo pivô. Então vamos lá. Como é que eu divido essa equação pelo pivô? 0 divididos por 2, 0. 2 divididos por 2, 1. 0 por 2, 0. 1 por 2, 1,5. 0 por 2, 0. 12 por 2, 6. Essa nova equação aqui, que é fundamental na minha definição do simplex, ela vai entrar x2. Então aqui ela vai entrar aqui em x2. Então preste bastante atenção que essa aqui vai entrar em x2. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Peguei a equação anterior, que era essa equação de cruzamento aqui, de quem entrou e quem saiu, e dividi pelo pivô. O pivô é a junção dos dois ali. Encontrei essa equação aqui. Vou passar para o próximo slide. Ó, 0, 1, 0, meio, 0, 6. Pessoal, se vocês quiserem pintar isso aqui no Excel, no caderno, é fundamental. Essa equação, se fizer errada, tudo vai dar errado, porque todas as equações são formadas em cima dela. Então agora a gente vai aqui. Eu vou agora entrar F1. Ó. Lembra que de baixo é a equação que eu estou fazendo nova e em cima é só a anterior para vocês terem ideia. Então vamos ver. F1, qual que é a equação anterior? 1, 0, 1, 0, 0, 4. Coloquei ali, ó. Tá aqui. Menos coeficiente de entrada. Professor, por que é 0? Ó, coluna que entrou na linha é 0. Então esse aqui é o coeficiente de entrada. Ó. Coeficiente de entrada da coluna, 0. Nova equação do pivô. Aonde está essa nova equação? Aqui embaixo. Não pode esquecer, está aqui embaixo. Essa é a nova equação do pivô. 0, 1, 0, meio, 0, 6. Então eu vou fazer essa multiplicação. Como é 0 multiplicado por qualquer coisa é 0, deu tudo 0. Tá? Na próxima a gente vai achar um número diferente de 0, a gente vai ver. Então a gente observa que quando o elemento de coeficiente de entrada é 0, não se altera nada. Mantém o mesmo valor. Tá? Aqui a gente vai formar o F1. Vou passar para o próximo slide. Ó, 1, 0, 1, 0, 0. Manteve igualzinho o que era anterior. Agora a gente vai fazer a mudança, nova equação em F3. Anterior. Lembra aqui o quadro anterior. 3, 2, assim sucessivamente até 18. Aqui, ó, 3, 2 até chegar em 18. Menos o coeficiente de entrada da coluna, menos aqui o 2. Então, por que é 2, professor? Ó, 2, união de F3 com X2. O coeficiente da coluna é 2. E aí, lembre que a gente vai multiplicar pela nova equação do pivô. Onde está a nova equação? Aqui embaixo, aqui, ó. 0, 1, 0, meio, 0, 6. Então, vamos fazer. Menos 2 vezes 0. 0. Menos 2 vezes 1. Menos 2. Menos 2 vezes 0. 0. Menos 2 vezes meio, 1. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 6, menos 12. Agora eu vou fazer uma soma desses dois aqui. No outro não precisa somar porque deu tudo 0. Vou
fazer uma soma aqui. Ó. 3 com 0, 0. 2 com menos 2, 0. 0, 0. 0 com menos 1, 1 com 0, 1. 18 com menos 2, 6. Essa aqui é a nova equação do elemento da variável x3. F3, desculpe, que vai entrar aqui embaixo. Tá? Então, vamos para o próximo, que vai estar E. 3, 0, 0, menos 1, 1 e 6. Então, ó, a parte interna da tabela eu já criei e as variáveis de solução da parte interna já fechou. Observe que ficou F1, X2 e F3. Então, saiu o F2 e entrou o X2 e fez todas as novas equações. Qual que está faltando agora, professor? Está faltando o Z. Então, funciona do mesmo jeito. Lembre da equação lá que a gente falou. Só na equação do pivô e na linha do pivô que é diferente. As duas são todas iguais. Equação anterior é o que estava aqui, ó, menos 5, 5 e assim tudo cheio de zero. Agora a gente vai colocar o coeficiente de entrada, menos 5. Por que menos 5, professor? Lembra? X2. Aí eu tenho o elemento da coluna, que cruza com Z, menos 5. Então você coloca menos 5. Nova equação do pivô está aqui embaixo em X2. 0, 1, 0, meio, 0, 6. E agora a gente vai fazer a mesma multiplicação. Lembra? Menos com menos é mais. Então vai ficar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes meio, 5 meios. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Agora a gente vai fazer a soma das equações. Menos 3, 5 com 5 negativo, 0. 0 com 0, 0. 0 com 5,5, 5,5. 0 com 0, 0. 0 com 30, 30. Então, a gente vai fechar a última linha do quadro inicial. Vou voltar a mostrar para vocês. Esse é o quadro inicial. Observem como que ele ficou. Eu transformei as linhas, né, através do pivô e da equação do pivô. Então, para isso que serve, nesse caso aqui, a maximização, para indicar o que entra. E daí, nas equações da linha, a gente vê a comparação delas para ver quem sai. Chegando aqui no quadro 1, a gente faz uma pequena verificação. Observe lá no Z se existe algum elemento negativo. Se tiver algum elemento negativo, não chegamos na solução ótima. Se a gente não chegou na solução ótima, a gente tem que repetir todo o processo. O professor tem que repetir tudo? Tem que repetir tudo, até não ter elementos negativos. Tá? Então, observem que aqui a gente vai ter que criar um novo quadro. Então, observe aqui. Funciona da mesma maneira que a gente fez no início. A gente vai ver quem entra e quem sai. Quem contribui mais, quem contribui menos. Então ali, ó, menos 3. Como não tem nenhum outro elemento de comparação, o x2 está 0. Ele aqui está negativo, ele que quer entrar. Lembrando que aquele negativo ali só está dizendo que ele quer entrar. Tá? Ele é positivo lá em cima. Então, 3, x1 quer entrar. Como é que eu faço para descobrir quem quer sair? Lembrando que eu vou dividir a solução, aqui os valores de solução, pela coluna que quer entrar. Então, 4 divididos por 1, 6 divididos por 0, 6 divididos por 3. Esses valores, a resposta da divisão, o quociente, quem contribui menos é que sai. Então, no nosso caso, F3 vai sair. Então, x1 entra no lugar de F3. Então, aqui embaixo já tem o quadro 2 para vocês começarem a fazer as contas. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa interação no quadro 2 para ver se vocês conseguiram entender a lógica. Tá? Então, começou, a gente já sabe que quem é o pivô? O pivô é o 3, a união de que sai com que entra. Qual que é a equação do pivô? A equação de F3, 3, 0, 0, menos 1, 1 e 6. A partir de agora, a gente vai montar a primeira nova equação do pivô, que é a equação divididos pelo pivô, e os elementos que vão se formando depois, o F1 e o x2 e o z, a gente vai fazer sempre equação anterior, menos o coeficiente de entrada, vezes a nova equação. O resultado que der, a gente faz a soma deles, tá bom? Tentem fazer aí, eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, e eu vou colocar aqui a resposta para vocês compararem. Ó, essa é a solução do quadro 2. Observem que a solução do quadro 2 agora, ela não tem nenhum elemento negativo em Z. Se ela não tem nenhum elemento negativo em Z,
achei a solução ótima. Então, olho aqui no Z, não tem nenhuma resposta, nenhum valor negativo, então eu encontrei a solução ótima. E agora eu vou colocar as variáveis de resolução. A solução ótima tem variáveis de resolução. x1, eu venho aqui em x1, corro toda a linha e encontrei o número 2. x2, venho em toda a linha, corro e achei o número 6. Então, x1 igual a 2, x2 igual a 6. E o z vai me dar 36. Okay? Então, aqui a gente encontrou x1 igual a 2, x2 igual a 6 e z igual a 36. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvida. Um abraço, sucesso, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Força. Tchau, tchau.